Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos iniciar mais um culto na presença do Senhor. Hoje, como está aqui o microfone, você não sabe? Está estranho, Não. Hoje o nosso pastor, técnico de som, não está conosco, né? Ele, durante a semana, torceu o pé e agora, por conta do tratamento que ele está fazendo mal para a barriga dele. Então, hoje ele não está conosco. Até tinha tentado vir, mas pelo visto não conseguiu, né? Então, vamos orar para que o Senhor restabeleça a sua saúde, orar para os nossos irmãos que estão em viagem, que possam retornar em paz, em segurança, e agradecer ao Senhor por mais essa semana em que nós iniciamos, né? Porque hoje é o primeiro dia da nossa semana. Amém? Amém. Vamos nos levantar? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, e rendemos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória, Senhor. A Ti, Senhor querido, seja dado. Tu és merecedor, ó Pai, da nossa devoção, ó Deus. Tu és merecedor da nossa adoração. Ó Deus, sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. Ó Deus, mas ainda assim o Senhor se inclina para nos ouvir. Se inclina, Senhor, para nos ver. O Senhor está atento, Senhor, a cada um de nós. Está atento, Senhor, à necessidade de cada um aqui presente. O Senhor está atento, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é um Pai zeloso, cuidadoso, Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor receba nesta noite a nossa adoração. Ó Deus querido, porque ela é para Ti e sai do profundo do nosso ser, do profundo do nosso coração. Ó Deus, que as pessoas, ó Deus, ao escutarem pela internet, Senhor, percebam, ó Pai querido, o quanto que o Senhor é importante para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele virá. Eu não vou navegar com a
A morte não pôde segurá-lo. Aleluia. Glória Né? a Deus. Quando o inimigo estava fazendo festa, achando que tinha acabado, era apenas o início de tudo, era o começo de todas as coisas, da nossa reconexão com o Pai, da nossa religação com Deus. Aleluia. Glória a Ti. Oh, Senhor, é por isso que nós corremos para Ti, Senhor. Deus
a gente tem o desejo de ter um filho, a gente não tem noção da missão que foi colocada nas nossas mãos, né? Os nossos filhos são herança do Senhor. E aonde nós não podemos estar, o Espírito Santo de Deus pode estar, né? E é com Ele que a gente conta o tempo todo. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em 2 Crônicas. Eu vou estar dando um spoiler daquilo que nem de meu. Que vão fazer a devocional. Né? Quem é que vai fazer? Geralmente é eu e o Ri depois, é isso? É. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. 2 Crônicas do quê? Capítulo 13. A palavra do Senhor é como um tesouro. Então, quanto mais a gente vai fuçando, mais coisa boa a gente vai achando, não é verdade? Amém. Então, isso é o que eu fui ministrada no meu coração, e eu tenho certeza que na hora do devocional de terça-feira também virão outras coisas que o Espírito Santo de Deus vai ministrar. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias entrou em combate levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800 mil igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem o que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes, mediante a uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, que escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês quando ele diz isso. No meu está como chefe. Tem alguma tradução diferente? É isso mesmo? Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês.
Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Até aqui. Sabe, irmãos? A palavra, podem se sentar, que eu trouxe aqui para vocês hoje, que Deus ministrou no meu coração, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra, porque a gente escuta muitas palavras hoje em dia, que tem horas que a gente fica até meio confuso, né? De que se Deus, ele de fato guerreia as nossas pequenas guerras ou não. Às vezes a gente fica até meio confuso, às vezes até meio receoso em pedir a Deus alguma coisa, porque muito se tem escutado de que o mais importante na nossa vida é Deus. Mais importante do que obter vitórias é Deus. E muitas vezes a gente tem que continuar feliz o nosso coração, mesmo dentro da derrota, porque Deus é o mais importante que nós temos. Só que o que Deus ministrou no meu coração foi a seguinte coisa: eu continuo sendo o mesmo, eu estou em todas as guerras, sejam elas grandes ou pequenas. Pode pedir, pode me clamar, porque eu vou atender. Aqui, Abias, quando ele começou a falar com Israel dizendo o seguinte: vocês não estão fazendo nada contra mim, ou contra o povo de Judá, estão fazendo contra Deus. Quando ele começou a falar de quem Deus era, das características de Deus e da aliança que ele tinha feito com o antepassado, que foi Davi. Então, quando Abias chegou ali, ele tinha certeza da vitória dele, não pela quantidade de homens que ele havia levado até aquele lugar, nem pela capacidade que eles tinham, mas ele foi ali confiante dentro da aliança que Deus havia feito. Eu e você estamos dentro dessa aliança. Amém. E muitas vezes o inimigo, ele levanta alguém daqui, alguma situação de lá, situações embaraçosas aqui, é uma doença, é um problema, é uma preocupação, e muitas vezes a gente olha e se sente até acuado por conta da situação, mas o que Deus ministra para nós nessa noite: eu tenho uma aliança com vocês. Vocês não precisam ficar com medo do que vai acontecer amanhã, vocês não precisam ficar com medo desses gigantes que se levantam contra vocês, porque os deuses que são os deuses deles são de prata, são de ouro, eles não possuem poder nenhum. E aqui Abias disse ainda: qualquer um poderia se tornar sacerdote desses deuses, porque eles não são deuses, eles não significam nada. Mas para se tornar sacerdote do Deus Altíssimo, deveria sim se respeitar a linhagem de Arão. Então ele mostrou ali para o povo de Israel, talvez para o povo de Israel acordar e olhar e dizer: só o Senhor é Deus. Muitas vezes o inimigo coloca essas coisas à nossa frente e a gente, por
conta de tantas informações que vão vindo sobre nós, a gente começa até a se sentir meio magoado, porque a gente vai falar de Jesus para alguém, é tanta resistência. A gente vai falar sobre o que Deus é e a pessoa sempre tem uma palavra na ponta da língua para poder rechaçar ou rejeitar. Nós temos vivido momentos difíceis, tempos de dureza de coração muito grande. Nunca foi tão difícil falar de Jesus para alguém. Eu não sei se vocês sentem isso. A arrogância tem tomado conta do coração das pessoas de uma tal maneira que elas olham para nós e pensam assim, são coitados. São coitados porque acreditam nessa falácia. São coitados porque continuam servindo a Deus. Enquanto nós entendemos o que é a ciência, enquanto nós entendemos o que é grego, hebraico, isso e aquilo, enquanto nós já conseguimos tantas vitórias, por que a gente vai servir a Deus? Então está cada vez mais difícil a gente falar do amor de Jesus para alguém. Quantos são os escândalos que estão surgindo por aí e a gente começa a miar, a gente começa a se sentir acuado. Na hora da gente falar de Jesus para alguém, parece que a gente já não vai mais ter a mesma coragem que a gente tinha. E o que Deus diz para nós hoje, vai na força, na minha força. Eu continuo o mesmo, eu não mudei nada. O mundo pode ter mudado, as pessoas podem ter mudado, o coração das pessoas podem ter mudado, mas o meu coração continua o mesmo, a minha disposição em amá-los continua a mesma, e o meu poder continua o mesmo e operante. Eu e você, quando a gente ora o coração de alguém para falar de Jesus, é mais ou menos como a Bíblia aqui, vai olhar pensando, em quem é que vai falar no coração? Então, às vezes as palavras da gente não são suficientes, mas o Espírito de Deus é suficiente para ir lá e falar o que tem que falar no coração. Então, Abias, com toda a autoridade de Deus, falou aquilo para o povo, e Jeroboão ficou meio que pisando, né? Dizendo, vai, continua falando aí. Fala com a minha mão aí. Fala com a minha mão enquanto eu vou fazendo aqui as minhas estratégias de guerra. Mas Abias continuou ali. Eu fico imaginando, gente. Aqui que está escrito a palavra, a gente já sente autoridade. Para mim, quem estava falando aqui através de Abias era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E ele foi falando e Jeroboão achando, não tem nada a ver isso aí. De repente, essa parte quando diz que quando o povo, o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, eles não gritaram desesperados, nem nada. Eles fizeram exatamente o que eu e você precisamos na vida. Eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram a Deus. Eles clamaram porque eles sabiam que o único que tinha a capacidade de trazer vitória sobre eles era o Senhor dos Exércitos. A gente olha a situação do nosso país hoje, a gente olha e diz, o único que tem a capacidade de trazer sobre nós a salvação é o Senhor dos Exércitos. Se estiver no coração dele nos livrar, ele nos livrará. E se ele não nos livrar, ele estará conosco dentro dessa fornalha de fogo. Amém. E não permitirá que o fogo nos queime. É isso que eu e você precisamos para começar o próximo ano que está vindo por aí, cheio de medos e incertezas. Tanto poderio por aí, tantos homens poderosos que já ignoraram há muito Deus. Mas Deus continua o mesmo.
e Ele continua com a aliança dele com o povo dele. Amém. Nós estamos aqui, tem outros irmãos reunidos em outras igrejas, hoje, na sua grande maioria, à noite, mas de manhã também tem. São pessoas que têm uma aliança com o único Deus verdadeiro. Vocês já pararam para imaginar? Glória a Deus. Que a aliança que a gente tem não é com qualquer coisa, não. É com o próprio Deus, Criador do céu e da terra, que tem o poder de chegar e dizer: hoje, chega. É esse que fez uma aliança. Aleluia. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas Ele, de graça, nos estendeu a mão para que a gente participasse dessa aliança. Então, quando o inimigo vier, lembre-se com quem você tem uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, e Ele honra a sua aliança. E que eu e você, nessa semana que se inicia, lembremos disso, que nós estamos debaixo dessa aliança, e seja pequeno o problema ou grandão, clamemos ao Senhor. Amém. Essa semana retrasada eu passei por uma situação que eu olhei e pensei assim: meu Deus, como que eu vou resolver isso? Se não for, é impossível isso aqui não dar confusão. Isso aqui é impossível não dar confusão. E aí eu parei, não respondi a pessoa na hora, sentei lá na minha cama, falei: Senhor, fala comigo o que eu tenho que fazer. Como que eu tenho que responder? E Deus me deu exatamente a estratégia do que tinha que fazer. E eu fiz. E não deu confusão. Glória a Deus. Conseguimos resolver. A pessoa não virou a cara, porque geralmente é assim, né? Quando a gente fala a verdade para a pessoa vira a cara para nós, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu falar o que tinha que ser falado. E a pessoa conseguiu entender o nosso posicionamento. E hoje está tudo bem. Glória a Deus. Está até lá resolvendo uma situação para mim em São Paulo, a pessoa me ajudando na situação tão difícil que eu estou passando aí com o diploma. Então, a gente tem que lembrar que Ele continua guerreando conosco, sejam guerras pequenas ou grandes. A gente começa, Deus não vai se envolver nisso, Deus se envolve em tudo que diz respeito a nós. Ele se envolve em tudo. E se eu precisar falar com Deus todo momento, nos momentos em que eu tiver dúvida de como resolver, de como traçar, eu posso falar e Ele vai falar comigo. Deus fala conosco o tempo todo. É a gente que não escuta. Porque Ele está conosco o tempo todo. Deus, Ele está ao alcance de nós o tempo todo. Ele não está muito ocupado. Ele não tem problemas maiores para resolver, né? Porque tem horas que a gente vai se apresentar a Deus e aí a gente fala assim: essa dor no meu dedão aqui, tira essa dor no meu dedão. Aí vem na cabeça da gente assim: nossa, tem gente no hospital e você pedindo para Deus tirar a dor do seu dedão. Essa justiça própria nossa, não é verdade? Esse orgulho que a gente tem dentro de nós. Deus se importa até com o seu dedão que está doendo. Ele está no nosso dia a dia. Ele está. Ele não mudou, não. Ele continua igualzinho. Né? Então, isso que o povo de Judá fez é que trouxe e que garantiu a eles a vitória sobre Israel. O coração do rei de Judá estava no lugar certo. Então, porque o coração estava no lugar certo, ele obteve vitória. E que eu e você possamos ter o nosso coração no lugar certo, que não desviemos quando tudo estiver bem. Que era assim que acabava acontecendo, né? Conseguia, estava tudo bem, e aí daqui a pouco pensava assim: agora eu posso sozinho. Né? Que a gente não seja assim, o nosso coração não seja duro nesse ponto de pensar: o maior problema Deus já resolveu, agora pode deixar comigo, Deus, que eu faço, né? Não, a gente pode continuar contando com a ajuda, com o auxílio de Deus,
porque Ele está à disposição de nós. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso confidente, Ele é a pessoa que mais conhece a gente, mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? Então vamos nos levantar, vamos orar e agradecer a Deus. Geralmente minhas pregações são bem rápidas, ainda mais a de hoje, né? Que eu não era eu que ia pregar, era meu marido, mas glória a Deus por isso, né? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor está aqui, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se preocupa com os nossos problemas, Senhor, e sempre tem, ó Deus, o jeito certo de resolver. Obrigada, Pai, porque a mesma autoridade que este rei, ó Deus, teve diante dos problemas, diante dessa guerra que ele enfrentou, o Senhor nos deu também. Porque carregamos dentro de nós o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus querido, o Senhor nos deu o Espírito de poder para enfrentar, Senhor, as adversidades que o inimigo coloca, Senhor, para nos tirar do caminho, Pai. Ó Deus querido, por isso, Senhor, nesta noite eu peço a Ti que o Senhor encha, Senhor, a cada irmão aqui, Senhor querido, de confiança, de fé, de intrepidez, Senhor querido, de ousadia, Senhor. Ó Deus, para passar essa semana, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus querido, terminar esse ano com o nosso coração cheio de boa expectativa. Ó Deus querido, para aquilo que o Senhor tem para fazer pelo Teu povo, Senhor. Ó Deus querido, que não olhemos, Senhor, para as mensagens ruins, ó Deus, que vem de todo canto, Senhor. Mas que olhemos para Ti, Senhor querido, porque é nas Tuas mãos que nós estamos, Senhor. Ó Deus querido, é debaixo das Tuas asas que nós estamos, Senhor. Ó Deus, é contigo que nós temos uma aliança, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Ó Deus querido, que possamos ter uma semana abençoada. Abençoa, Senhor querido, a nossa cantada, Senhor. Ó Deus querido, vai tirando, Senhor, todo impedimento, Senhor. Todo empecilho que possa surgir ao longo do caminho. Vai nos dando vitória, Senhor. Ó Deus, que as pessoas, Senhor, que o Senhor já, Senhor, deveriam estar naquele